E aí galera, beleza? Vamos conversar sobre o Paulinho, uma contratação que o Grêmio buscou, tentou, mas que não teve sucesso. Esse nome está descartado e oficializado pela Arábia Saudita. Não vem o Paulinho, mas o nome que o Grêmio tentou, mas que não conseguiu efetivar a contratação. Vamos conversar sobre as categorias de base, porque o jovem garoto cuiabano, grande promessa das categorias de base, subiu para o profissional, vai fazer parte do elenco principal e para mim já chega para ser o titular da equipe do Grêmio nesta posição. Agora, a circunstância do Pedro Lucas é totalmente diferente. Ele estava na equipe principal, desceu para o Sub-21, está insatisfeito e quer sair do Grêmio e pode ser emprestado para outra equipe. Uma grande promessa do Grêmio, uma grande joia do tricolor que o Grêmio está correndo risco de perder. Ele que já treinou em Real Madrid e tinha proposta do Flamengo. Mas enfim, vamos conversar sobre Pedro Lucas, cuiabano, Paulinho e sobre o centroavante Calleri, ex-São Paulo, que está em pauta, está no radar aqui no Grêmio. Centroavante argentino com as características do Grêmio, que seria perfeito para o tricolor contratar. Próprio Felipão e Romildo Bozan citou que o Grêmio vai fazer contratações no ataque. O Grêmio tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Precisa solucionar esses problemas. Isso passa por uma contratação. Hoje, para essa posição, o Grêmio tem Diego Souza, Diego Churin e Ricardinho. Não vive bom momento o Diego Souza, muito menos o Churin, e o Ricardinho é um jovem garoto. Então a contratação do argentino Calleri seria muito bem-vinda, cairia como uma luva. Já imaginou, já pensou? Calleri aqui no Grêmio, ele que tem rodagem na Espanha, no futebol argentino e aqui no futebol brasileiro. Ótima contratação que o Grêmio está planejando realizar. Vamos para mais informações de Calleri, cuiabano, Pedro Lucas e Paulinho. 4 informações, as últimas do Grêmio para você. Se inscreva aqui no canal e deixa o like no vídeo. Você que já é inscrito, deixa o like no vídeo. E você que é novo, clica no botão vermelho aqui, se inscreva e se junte à Nação Tricolor. Conto com a sua presença e com a sua colaboração. E eu quero repassar todas as últimas notícias do Grêmio para você, torcedor. Mas antes, eu tenho um aviso que é o seguinte: live toda segunda, quarta e sexta às 21 horas aqui no meu canal. No início da semana, na segunda-feira às 21, vamos estar repassando as informações do Grêmio. Na metade da semana, na quarta, vamos estar retomando os assuntos. E na sexta-feira, o desfecho às 21 horas. Conto com a sua presença, live segunda, quarta e sexta. Está avisado você, torcedor, que quer conversar e atualizar as notícias do Grêmio comigo, ao vivo, aqui no meu canal. O Grêmio precisa de reforços, porque está na Copa do Brasil, não pode ser eliminado contra o Vitória e tem 3 confrontos. Os próximos 3 confrontos no Brasileirão é América Mineiro, Bragantino e Chapecoense. 9 pontos disputados. Eu espero no mínimo 6 pontos conquistados do Grêmio. Uma vitória em cima do América Mineiro sábado, uma derrota, vamos aqui pensar, em uma derrota contra o Bragantino, que está lá em cima e é superior ao Grêmio. E uma vitória em cima da Chapecoense, que está na zona do rebaixamento. Ou seja, nesses próximos 3 jogos, 9 pontos disputados, eu espero uma vitória contra a Chape e contra o América, 6 pontos conquistados em 9, no mínimo, para a gente conseguir respirar no Campeonato Brasileiro e, claro, se classificar e ter vantagem no primeiro jogo contra o Vitória na Copa do Brasil. Essa é a circunstância do Grêmio. O Grêmio precisa de contratações no ataque e por isso quero citar o nome de Calleri, ex-São Paulo, que tem rodagem na Espanha e que poderia agregar muito aqui no tricolor. Mas antes, eu quero falar sobre as categorias de base do Grêmio, porque o cuiabano, grande promessa do Grêmio, subiu para a equipe profissional. E sim, para mim, ele tem o mesmo estilo de jogo e a mesma qualidade do Wanderson. O Grêmio formou um ótimo lateral direito, que é o Wanderson, e agora está formando um ótimo lateral esquerdo, que está na equipe principal, subiu para reforçar o Grêmio, que é o cuiabano. Ele defende muito bem e sobe muito bem. Vocês vão analisar e perceber as características do Wanderson no cuiabano. O Grêmio tem um ótimo lateral esquerdo e, para mim, chega para ser titular. E, para mim, o Cortez não tem condição de ser titular no Grêmio e muito menos o Diogo Barbosa. Então, para mim, o titular absoluto na lateral esquerda, mesmo que eu não tenha visto o cuiabano jogar apenas nas categorias de base, hoje é o melhor lateral esquerdo que o Grêmio tem, é o jovem cuiabano. Pedro Lucas, a situação é a seguinte: ele desceu para a equipe sub-21,
Não sei o porquê, não sei se a comissão técnica barrou, direção, enfim, simplesmente estava na equipe profissional, no elenco principal e desceu para o Sub-21. Está sendo usado, hoje fez um gol contra o CRB, 4-1, marcou o gol dele, uma grande promessa do Grêmio. Ele já fez treinamentos no Real Madrid, já foi sondado pelo Flamengo, recebeu proposta e ele deu entrevista que era gremista, que queria vestir a camisa do tricolor e simplesmente o Grêmio não está aproveitando, está correndo risco, porque ele está insatisfeito aqui no Grêmio, está à procura de um empréstimo para jogar. O Pedro Lucas quer jogar em alto nível, quer jogar de forma profissional. O Pedro Lucas não quer ficar nas categorias de base, então por isso vai em busca e já avisou o staff dele em buscar um empréstimo a respeito desse garoto. Olha, o Grêmio está cometendo um erro de não utilizar o Pedro Lucas. Ponto final. Agora, sobre o Paulinho, novamente um erro da direção do Grêmio, porque o Grêmio buscou Roger Guedes e não teve sucesso. Buscou Renato Augusto, não teve sucesso. Buscou Juliano, não teve sucesso. Buscou Paulinho, também não teve sucesso. Paulinho está descartado, como todo mundo já sabia, mas agora de forma oficial. O clube árabe fez a contratação dele até 2023, se eu não estou enganado. Simplesmente descartado, recebe muito bem por lá. Claro, o Grêmio fica difícil competir com esses times árabes de forma financeira. Mas enfim, buscou 4 jogadores, não conseguiu nenhum. Algo está errado. Enfim, Paulinho era um pedido do Felipão, que não vem porque acertou lá na Arábia Saudita, só atualizando você a respeito do Paulinho, uma contratação que o Grêmio perdeu. Agora, a respeito de Caleri, centroavante, camiseta 9, argentino de 27 anos de idade, que estava em pauta no São Paulo. Sim, o Caleri estava sendo citado no São Paulo, o seu retorno. Eu vou citar aqui um pouco mais, algumas informações a respeito da sua carreira. Ele tem passagem na seleção argentina, é ex-jogador de seleção, muito bom centroavante, agregaria muito aqui no Grêmio. Com os 3 centroavantes que o Grêmio tem hoje, Diego Souza, Diego Churin e Ricardinho, para mim seria titular absoluto do Grêmio. Ele começou a sua carreira no All Boys da Argentina. Depois ele se transferiu ao Boca Juniors, onde ele foi muito bem também. Depois se transferiu ao Maldonado do Uruguai. Depois do Maldonado do Uruguai, ele se transferiu, o São Paulo fez a contratação dele. Ou seja, aqui já foi rodagem no futebol argentino, no futebol do Uruguai e no futebol brasileiro. 3 frentes já, o Caleri já atuou. Depois disso, ele foi para o Las Palmas da Espanha. Aí ele teve uma rodagem lá no futebol espanhol em 4 clubes. Las Espanhas, Alavés, Espanhol, Osasuna e depois agora o recente clube dele é o Maldonado do Uruguai. Ele jogou em 4 clubes da Espanha, jogou em clube inglês também, 1 uruguaio e 2 argentinos e aqui no Brasil vestiu a camisa do São Paulo. Mas a questão aqui é, jogou em alto nível na Espanha, em times grandes até, times conhecidos aqui por nós brasileiros. Ele tem essa rodagem, tem essa bagagem e agora estava em pauta no São Paulo porque realmente a contratação dele está mais fácil. Não é que esteja mais fácil, mas a questão é, quando ele estava no Osasuna, aí era complicado, porque ele recebia muito bem. Mas ele voltou para o Maldonado do Uruguai. Então, nesse caso, tem um pouco mais facilidade em procurar esse nome, procurar essa contratação desse centroavante argentino de 27 anos de idade. Para você ter uma ideia, hoje o Maldonado está em 11º colocado do Campeonato Uruguaio. Ou seja, ele não está em um grande time. Isso pode facilitar uma negociação. Consegue entender o que eu quero dizer? Claro, ele recebe muito bem. É um centroavante que quer grana. É um jogador conhecido, de nome e renome. Caleri é conhecido aqui no Grêmio, é sondado por Palmeiras, já foi sondado por Flamengo, por Corinthians, por São Paulo. Eu acho que pelo menos uns 5, 6 clubes brasileiros da Série A já quiseram a contratação dele, porque é um ótimo camiseta 9 e para mim, quem tem rodagem de 4 times espanhóis, obviamente eu acho que sobraria aqui e seria titular absoluto no Grêmio. Diego Souza é artilheiro do Tricolor, foi muito bem ano passado, mas hoje vive um momento que não é dos melhores. Estava numa seca de mais de um mês. Então, nesse caso, precisamos buscar soluções. Para mim, o Caleri seria uma grande contratação do Tricolor. O Caleri estava em pauta no São Paulo, seu retorno estava sendo discutido, porém o clube paulista estava olhando 3 centroavantes, Facundo Ferreira, Caleri e também Benedetto. Eles fizeram a opção de ficar com o Benedetto.
Então desistiram da contratação do Caleri e assim, a torcida do São Paulo estava pedindo o Caleri, isso que a gente sabe, mas a direção fez a opção de contratar o Benedetto e avançar a negociação com outro argentino. Mas enfim, é um nome que é desejado pela torcida do São Paulo, é tratado como um ídolo por lá. Todo ano, pelo menos uma vez no ano, a torcida do São Paulo faz um apelo para contratar o Caleri de novo, porque ele sabe fazer gols e é um jogador aguerrido. Ele briga o tempo todo, representa a camisa, enfim, seria uma grande contratação que o Grêmio estaria fazendo Caleri no tricolor. Já pensou? Já imaginou? Seria muito bom, né, para nós torcedores. Nós que vivemos um péssimo momento no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, agradeço a presença e seu apoio aqui no meu canal. E fui.